Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeira parte, primeira coisa do ponto de reflexão, que é o antigo falando sozinho. E o tema que eu vou falar hoje é sobre finitude. Faz algum tempo que eu tenho refletido muito sobre essa questão de envelhecer e até da própria morte, né? Como algumas pessoas sabem aqui, eu tenho enfrentado uma situação bastante delicada em referente a essa questão do desemprego e que afetou muitas coisas na minha vida, como a questão da própria minha saúde mental, a minha saúde social, e, consequentemente a saúde física. Não tem como não pensar, ou pelo menos não pensava, não pensasse em na questão de tirar a própria vida, né? Por causa disso, porque a questão do desemprego é uma questão complexa, onde as pessoas não sabem lidar com isso, né? Então, assim, é difícil você não saber se o que não tem o que comer na próxima semana, você distribuir currículo e não ser chamado nem para uma entrevista, você tentar fazer algum tipo de network. É a única coisa que você consegue. É só trabalho voluntário ou um trabalho que vai além do meu condicionamento físico. Enfim, então. E as opiniões rasas sobre essa questão, né? Então, a gente está numa sociedade que ninguém busca entender, que ninguém quer escutar e acha que sabe opinar sobre alguns assuntos, devido a essa falácia aí da teologia do coach. Hoje todo mundo fala que é a falácia da meritocracia, onde as pessoas acham que as 24 horas é igual para todo mundo e não é, né? Então, as consequências do desemprego faz eu querer pensar sobre isso, mas o que não faz eu ter tirado a minha vida é muito sobre essa questão de própria de finitude mesmo, de morte, né? É, eu sou uma pessoa, eu sou um agnóstico, mas tudo que eu levo para minha vida vem de diversas religiões. Se tem uma coisa que eu coloco muito no meu dia a dia é o caminho do meio do budismo, né? Então, a questão da própria causa e consequência do budismo, né? E da própria ação e reação do espiritismo, da Bíblia, de todas as religiões, né? Acho que todas as religiões ela tem seus pontos positivos, só que as pessoas que, como Bertrand Russell fala, né? É a religião que faz as pessoas deixarem de acreditar em Deus, né? Então, não é a religião em si, basicamente, né? Ou a pessoa para quem a religião ela é destinada, mas para quem segue essas religiões e quem usa as religiões para usar os seus tipos de preconceito e ataques, né? E são essas coisas que fazem eu pensar sobre muito não ter feito o que eu fiz. E essas semanas eu tenho visto muito. Eu vi a entrevista da André Beltrão no Roda Viva. Essa semana eu vi a entrevista da Denise Fraga num podcast. Aí veio o falecimento da Preta e do Ozzy, que é uma figura que mexeu muito comigo, porque é uma pessoa que fez parte da minha formação como pessoa, da minha formação musical, do gosto musical que eu tenho hoje, do que eu escuto. Fiquei muito sentido com a morte do Ozzy e, e faz eu refletir um pouco sobre isso, né? Eu sempre tive esse questionamento com a morte. Eu lembro que quando eu era criança, não lembro se era no mesmo dia. Eu lembro que eu fui. A gente tinha uma cultura na minha família que a gente ia, sei lá, entre 6 a 10 vezes por ano visitar o túmulo dos nossos parentes, né? Então a gente visitava o que? Aniversário, dia dos pais, dia das mães, finados. Então era quase certo uma pessoa, e como todos estão no mesmo lugar, ou a maioria da minha família estão no mesmo, na mesma última moradia delas, então a gente ia muito para esse determinado lugar, né? Para visitar. Então
eu lembro de uma noite que eu ouvi uma música e me lembrou, acho que foi a primeira vez que eu lidei com algo ligado à finitude, à morte. Eu tinha o quê? Nem tinha nem 7 anos. Mas assim, eu não consigo lembrar, mas ainda lembro esse momento. Eu lembro esse momento que eu estava visitando o túmulo da minha avó, não sei quantos anos ela tinha morrido, acho que era 1 ou 2 anos. Foi entre 90 e 92, que depois meu pai faleceu em 92, quando eu tinha 7 anos. Aí à noite eu ouvi a música do Era, não sei qual é o nome da música, é a mais famosa. E até hoje, quando eu escuto essa música, apesar que é bem mais tranquilo hoje eu aceitar essa música, mas ainda quando eu escuto essa música eu lembro desse momento. Aí também lembro de pessoas falando, pô, falando de um ator, né, que morreu enterrado vivo, que ele tinha, acho que, catalepsia. Então, assim, eu sempre fiquei muito sentido com essa coisa de morte, de enterro, de velório. E eu tenho refletido, né, cara? Eu cheguei aos 40, né? A gente tá mais que a metade, né? Acho que hoje a qualidade de vida das pessoas, é, as pessoas hoje conseguem chegar com tranquilidade aos 100 anos, né? Então eu tô quase na metade da minha vida, né? Então, e meu pai morreu com 39 anos, meus tios morreram com, sei lá, 50, 60 anos, e todos pelo mesmo problema, que é a questão do infarto. Eu sou hipertenso, não cuido, mas também não faço aventuras, não como não uso sal, não, não uso açúcar para não ter diabetes, não cuido, mas pelo menos eu também não me aventuro nas loucuras, né? E com a morte, e ultimamente eu tenho refletido bastante sobre isso, pela situação que eu tenho, que é essa questão de você flertar com a questão do suicídio, né? É muito complicado. Mas aí faz refletir bastante sobre essa questão da morte, sobre o que será o amanhã, né? Como diz o Samba da União da Ilha. E eu vejo pessoas, sei lá, como essa questão da Preta Gil, o próprio Gominho, vi recentemente agora em entrevista, falando que ele já estava de luta há 2 semanas, porque foram dias difíceis, os últimos dias. Fico imaginando você lidar com esse sofrimento para quem tem alguém na sua família com esse tipo de doença. Felizmente, dentro da minha família, é apenas um tio que faleceu dessa doença, mas a maioria morreu de forma instantânea, tipo, bateu, morreu, infartou. Então, é uma reflexão, né, cara? É uma reflexão sobre o que eu penso, né? É muito complicado. Eu lembro uma vez que um professor na faculdade falava que a própria Andréa Beltrão falou, né? Que ela repetiu a frase da Hebe, né? Que é: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de. Como é que ela falou? Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de deixar de. Eu tenho medo de não. Como é que é? Eu esqueci a frase. Eu tenho pena de morrer. Eu tenho pena de morrer. Por mais dos problemas que a gente tem na vida, da vida, do nosso dia a dia, eu acho que viver ainda vale a pena. Mesmo com todas as dificuldades, com a sociedade que a gente vive hoje, com os enfrentamentos dessas pandemias que vão diminuindo de tempos em tempos, que a gente vai ter que enfrentar, violência. Eu moro numa cidade que eu não considero violenta, como as pessoas falam, né? Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu vou até falar sobre isso um dia nos próximos vídeos, mas eu não sei quando, mas um dia eu vou falar. Então, é complicado pensar sobre isso, né? Eu vejo essas matérias de pessoas que morreram, que morrem, né? Artistas, ainda mais pessoas novas, né? Pô, lembro de Ayrton Senna, Mamonas. Não peguei a época do Kurt, mas com certeza foi algo meio da Amy. Pessoas também que parentes, amigos, pessoas que morrem aí por causa da violência, acidente, por exemplo, perdi um primo que morreu no acidente de carro. Então, eu paro para pensar, né? Porque eu tenho um filho que tem 10 anos, que eu não vejo justamente há 10 anos. Tenho refletido bastante sobre isso, né? Que infelizmente essa situação que eu estou vivendo atrapalha de estar perto dele, porque não é uma situação fácil, né, que eu estou enfrentando.
Parece que enfrentar o desemprego você consegue resolver da noite do dia pro dia. Talvez para alguns funcione, mas quando o período vai aumentando esse tempo, né? Já faz o que? 3 anos que eu estou desempregado. A gente fica no desespero, né? A minha vida tá parada literalmente 3 anos, né? Então não tem como você não pensar sobre isso, mas ao mesmo tempo você pensa em viver, em viver. E outra coisa que eu fico bastante triste não é nem a questão da própria morte em si. Acho que morrer é um processo, né? Morrer é um processo. A doença, como o budismo fala, se você ficar doente, você tem que enfrentar até o último momento. Eu vejo algumas pessoas que, com tipo o câncer, por exemplo, é uma doença que em determinadas situações a pessoa ela acaba desistindo, né? O próprio Mujica, que morreu esse ano também, dessa doença, desistiu. Não sei se o Oscar, um dia desse ele falou que há muito tempo, uns 2 ou 3 anos, ele tinha desistido também. Eu vejo alguns institutos que fazem projetos aí que levam pessoas em estado terminal para fazer seu último desejo. Tem alguns filmes sobre. É complicado. É complicado. Então, assim, é uma reflexão meio para começar essa coluna, né? Para falar mais de reflexão. Não tô aqui para ganhar like, não tô aqui para. Mas é uma coisa que eu penso mais como, sei lá, acho que a morte é uma coisa que não tem como não pensar todo dia sobre. Eu quase todo dia penso sobre, né? E o que mais me incomoda é que é uma coisa que eu penso bastante. Eu queria morrer deixando algum tipo de legado, né? Como o próprio Simas fala, você só morre quando é esquecido. Eu não queria ser esquecido quando eu morresse. Não queria. Não queria. Mas se eu morresse hoje, eu com certeza eu seria esquecido. Tipo, tu pegar lá o filme A Vida é uma Festa, o cara lá cantando Juanita e depois desaparece porque não tinha mais ninguém para lembrar dele. Então, são coisas que eu tenho refletido bastante, né? Bastante. Nunca li sobre uma questão do ponto filosófico e da psicologia sobre a morte. Acho que eu nunca, por mais que eu pense diariamente sobre, mas é algo que eu nunca tive interesse, né? Sou uma pessoa que estuda muito a questão da sociedade, de sexualidade, de cidades, né? Da questão mais urbana, da questão de comunidade mesmo, mas nunca pensei em estudar sobre morte, entender sobre a morte. Mas eu sei quais são os caminhos para não chegar a esse nível. Espero que quando a minha situação melhorar, eu vou fazer que nem Mato Grosso, mano. Eu lembro que eu vejo entrevista nem Mato Grosso, ele tem um controle ali de comida, ele tem uma alimentação balanceada, ele é cheio de guerigueri. Então assim, ele fala nas entrevistas dele, né? Ele é cheio de guerigueri em relação a essa questão da saúde. É um cara que tá com 80 anos inteiraço, mano. Inteiraço porque desde cedo ele se preocupou com a saúde. E quando eu vejo essas questões de câncer, a gente para pra pensar, cara, mano, a gente vai parar de viver, mas às vezes é necessário, né? Ou tentar consumir o menos possível, né? Seja lá bebidas, comidas ultraprocessadas, vida sedentária, que eu tenho uma vida sedentária, e ter uma vida saudável, né? Ter uma vida saudável, espero morrer com meu filho já também idoso. Também acredito que se meu filho tiver o quê? 80 anos, eu vou estar com. Eu vou estar com 110 anos, né? Então acredito que só devo chegar no máximo aos 70 anos do meu filho. Então eu penso assim, eu espero chegar. Ver meu filho ser um idoso que nem eu e poder morrer tranquilo, ver lá netos, bisnetos e, sei lá, deixar um legado aí para o futuro. Ser lembrado, sei lá, ser lembrado que nem o Voltaire, Rousseau, que eu fiz alguma coisa que mudou a sociedade, mudou a vida das pessoas, a minha família. Então, assim, eu tenho pensado bastante sobre isso. Então, é isso. É uma reflexão sobre finitude. Finitude.
não tenho medo da morte, né? A minha preocupação mais é depois dela, né? Por isso que eu sempre falo que eu tenho uma tese que só quem sabe a verdade sobre a existência de Deus, de pós-morte, é que tem quem morreu, cara. Só quem morreu sabe a verdade. A gente aqui só vive de concepções e conjecturas, né? Então são essas coisas que me fazem, até que a própria pensamento budismo, do espiritismo, né? Sobre o que a consequência do suicídio pode causar, né? Se você chegar nesse nível. Até na questão do próprio suicídio indireto que eles falam, né? Tipo cigarro, essas coisas, né? Então eu penso bastante sobre isso. Então, e com essas mortes que aconteceram, que mexeram um pouco comigo, com as últimas entrevistas em relação às pessoas que estão chegando aos 60, 70 anos, artistas, né, famosos, e falando sobre terceira idade, sobre finitude, sobre questão do corpo físico. Então faz eu ter refletido um pouco sobre isso. Então é sobre isso mesmo. Valeu? Até a próxima.